Senhora Presidente Jô Moraes, líder do PCdoB e autora do requerimento da sessão solene, deputado federal Zé Carlos, deputado federal Pompeu de Matos, senhor Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, e senhor Walter Sorretino, vice-presidente nacional do PCdoB. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presentes nessa sessão, vim aqui como um democrata falar de Karl Marx e do mundo em que vivemos e do pós-Karl Marx, do seu livro O Capital, da sua filosofia, das suas ideias e do conflito que o mundo vive desde 1917 com a Revolução Russa, com a implantação do comunismo real na União Soviética. Evidentemente, Karl Marx não imaginava que todo aquilo que ele idealizou iria acontecer num país pobre e atrasado como a União Soviética daquele começo do século XX. Karl Marx idealizava isso para a Europa, para depois expandir para o mundo. E o que realmente aconteceu? O que aconteceu é que os ideais foram aos poucos, que não eram os de Karl Marx, evidentemente do comunismo real, que aconteceu depois em 48 na China. Aí vem um golpe atrás do outro, desde Lenin, aí vem o Stalin, os acontecimentos com Trotsky e com todos os outros acontecimentos na história do comunismo no mundo. Mesmo os acontecimentos em Cuba, com Fidel Castro, né, e também com Che Guevara, né, que acabou sendo afastado sumariamente do processo da Revolução Cubana. Um padre da Idade Média, chamado Luca Pacioli, responde muito disso. O que ele inventou na Idade Média, onde era o lugar deles, um mosteiro? Ele criou a partida dobrada simples, receita e despesa. Mesmo que você idealize a planificação do mundo, de cada economia, de cada sociedade, você depende do elemento humano, que não são iguais. Você tem 5 filhos, nenhum é igual ao outro. E não há a menor possibilidade de você criar uma unidade de pensamento ideológico, a não ser como parte da sociedade. Por isso que o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, eles são parte da sociedade. Mesmo na China, que é partido único, não se consegue unanimidade, porque sob a repressão do governo chinês, que é um dos mais fortes, poderosos e ricos do mundo, ele chegou a um momento que não deu. Ele partiu para quê? Para o capitalismo de Estado. Criou uma região da China capitalista com a velha sabedoria chinesa. Ora, a prosperidade da China de hoje se deve ao capitalismo que eles entraram e não se deve às práticas socialistas, comunistas, propaganda por Karl Marx, que, aliás, ele não deu a receita do bolo. Foram outros teóricos que criaram o comunismo real, o socialismo moderno. Tanto que a Europa, com exceção dos países que ficaram na cortina de ferro depois da Segunda Guerra Mundial, e que todos foram abertos nesses anos recentes, dos últimos 30, 40 anos, eu mesmo tenho uma experiência pessoal. Eu tinha muita simpatia pela planificação, como economista, como homem de Estado, achava que tudo podia resolver de forma planificada. Mas não há a menor possibilidade de que isso aconteça. Quando eu chego em Berlim, em 1987, num programa de intercâmbio do governo do Paraná, Secretaria da Fazenda do Paraná com a de Berlim, que ainda estava sob a égide da divisão comunista e capitalista, eu estou em Berlim Oriental, primeiro mundo. Aí nos levam no 10º dia do evento, do curso, para conhecer Berlim Oriental, que, aliás, comemorava 750 anos. Foi a minha frustração total. O mais rico país da cortina de ferro, do socialismo mundial, o mesmo povo, a mesma gente, extremamente pobre, um carro de motor 2 tempos, os restaurantes todos primários, parecia a Idade Média. Dali veio o desencanto, dali veio um pensamento de que nós, brasileiros, não temos que discutir se somos capitalistas ou socialistas,
Nós temos que tornar o Estado eficiente. Não vão destruir o Estado brasileiro. E sem Estado não tem como equilibrar as forças. Eu que estou aqui há 27 anos e meio, você tem que um pouco segurar a volúpia dos capitalistas selvagens. Há um texto que diz que o Brasil é socialista. E um amigo meu não, uma pessoa, se me permite, um tempinho, um cientista da Little London University, ele diz assim: Brasil não é um país capitalista, não é um país socialista, ele é capitalismo selvagem. E aí vai. Os ricos pagam metade dos impostos dos pobres. Os filhos dos ricos estudam em escola pública e dos pobres escolas privadas. Os ricos são donos das grandes empresas fornecedoras que mais exploram o setor público. Os ricos poderosos empresários ganham vantagens tributárias e creditícias imensas, incalculáveis. Os trabalhadores pagam 400% de juro do cartão de crédito, do cheque especial, do crédito direto ao consumidor, enquanto que os empresários pagam uma taxa de 8%, 9% para as suas empresas. Não sou contra o capital e não sou contra e nem a favor do comunismo. O Estado brasileiro tem que se aperfeiçoar, temos que unir todas as correntes do pensamento ideológico, da extrema-direita, da extrema-esquerda, para reconstruir o país. O modelo está errado desde o começo do século passado. Modelo presidencialista, monarquista, que não tem como tirar um governo que vai mal. E uma crise atrás da outra. Mais um tempo. Não se iludam. Quem derrubou o governo militar não foram só as forças democráticas, foi a falência da economia do governo Figueiredo, que deu um rombo na economia de 8,5% negativo do PIB. Quem derrubou o Collor não foi a corrupção, foi a queda do PIB em 7,7%. E quem derrubou a Dilma e o PT foi a crise econômica que derrubou o PIB de 8,2%. É isso que acontece. O presidencialismo engessado, atrasado, arcaico, a Europa inteira é presidencialista ou monarquia parlamentarista. E nós insistimos, a China é parlamentarista, o Japão é parlamentarista. Erramos na dose, a estrutura tributária brasileira só beneficia aqueles que podem mais. Todos os setores, o Estado gasta mais com os ricos do que com os pobres. Então, me desculpe, para fazer uma reflexão, considerando que eu sou da política da unidade, sou do MPPU, e tenho um pouco desse entendimento de que o Brasil precisa, com as suas forças política e ideológica, se entenderem numa nova estrutura de funcionamento do país. Não esqueça da partida dobrada. Receita e despesa. Não tem como você romper esse princípio. Por isso, o Brasil vai ser uma nação desenvolvida quando todos nós nos entendemos. Por isso, eu vim aqui, vamos dizer assim, também participar desse evento de 200 anos de Karl Marx, com a minha reflexão prática, sem nenhum subterfúgio, diretamente, como sempre fiz. Muito obrigado.